Então, pessoal, eu dei uma paradinha aqui nos meus afazeres para bater um papo com vocês a respeito da numerologia cabalista e da importância dela, da atuação dela na nossa vida. Muitas pessoas, né, a maioria das pessoas acham que elas foram boas coisas em vida passada, né? Isso se dá com o comportamento delas nessa vida. Só que elas não entendem que hoje elas são o inverso daquilo que foram. E com isso, exatamente por aquela questão que está na Bíblia, né? Que Deus dava, que Jesus dava o outro lado da face para bater. Então é assim que se processa a reencarnação, né? A gente apronta e o que acontece? Na outra vida, alguém vai aprontar com a gente, exatamente aquela pessoa cuja que nós fizemos aquilo com a pessoa vai fazer com a gente, né? Então ela nos torna de uma outra forma para que a gente possa aprender apanhando. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem, né? A gente tem que, querendo ou não, dar outra face para que o outro bata na gente, para a gente sentir a mesma dor e da próxima vez não fazer mais, né? E a numerologia, ela vem mostrar exatamente o porquê que nós temos a nossa vida hoje dessa forma. Por que a nossa vida se processa dessa forma? Por que nós temos situações que a gente não consegue sair do lugar, que a nossa vida ela acaba se tornando um looping pela estagnação. A gente vai ficando, a vida vai ficando parada, estagnada, ela começa a ter uma série de repetições e com isso você vai tendo um monte de sensações negativas, de fracasso, de insucesso e isso tudo vai trazendo adoecimento. A partir do momento que esse adoecimento ele perpassa o corpo físico, não tem muita coisa a fazer. É só procurar terapias e procurar situações para equilibrar. Então, a grande situação, a grande sacada, né, é você procurar esse entendimento para que você não adoeça, para que você não fique dependente de medicamento, dependente de terapias, dependente de alguma coisa para amenizar aquela situação. E a numerologia, ela mostra, né, quais são os seus problemas, o que você aprontou em vida passada que fez com que você hoje esteja dessa forma aqui nesse plano, trazendo para você uma série de esclarecimentos para que você possa, a partir daí, criar uma estratégia para você melhor viver. Eu sempre conto essas histórias nos meus atendimentos, né? Histórias minhas que acontecem na minha vida, para que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer. Deixa eu passar para o outro lá. Então, eu sou mãe de 3 filhos e tenho 2 filhos muito inteligentes, que funcionam de um lado do cérebro, né? E a minha filha caçula, ela funciona como eu. Durante muitos anos, ela se olhava como burra, porque ela via que os irmãos aprendiam com muito mais facilidade do que ela. E eu mostrei para ela que ela funciona como eu funciono. Então, eu tive que descobrir isso através da numerologia, porque eu também não sabia o porquê que eu era diferente do outro, porquê que o outro tinha certas facilidades e você acaba se achando burra. Só que, na verdade, cada um tem um conjunto de números, cada um se processa de uma maneira, cada um tem um intuito, tem uma função aqui nesse mundo. Né? E todos precisamos ser respeitados porque nós temos uma função. Você não veio para cá desse jeito à toa. O universo espera que você faça aquilo que ele pediu para você fazer. Então, cada um tem uma missão aqui, um propósito de vida. E se esse propósito não for executado, ele vai ficar no vácuo, porque, na verdade, a sua identidade ela é única. Então, esperam de você que você cumpra aquilo que você veio fazer. Agora eu pergunto, o que é que você veio fazer? Você sabe? Tem pessoas que dizem assim, eu não preciso do mapa não, porque eu me conheço muito bem. Será que conhece? Conhece as suas aptidões? Conhece seus desafios? Sabe o que foi que aconteceu na sua vida passada que fizesse com que nessa vida você tivesse esses resgates? Sabe se você tem dívida kármica, se não tem dívida kármica, se você traz sequência negativa, qual é o arcano que está mandando na sua vida, quais são os momentos decisivos principais na sua vida, os ciclos de maturidade e por aí vai. Seu destino, sua missão, o seu propósito, a sua motivação, a sua impressão, né, os seus códigos numerológicos, sabe o que é isso aí? Então, se você não tem essas informações, você vive no mundo à deriva, tentando acertar, e com isso você vai perdendo
o que mais precioso, o que mais de precioso você tem, que é o tempo. O tempo para casamento, o tempo para trabalho, o tempo para aproveitar a vida, não é? Então, muitas pessoas, por conta dessa situação, têm que trabalhar na sua velhice. Muitas pessoas não conseguem, passam do tempo de casamento, porque elas não sabem, elas estão completamente à deriva nesse mundo, elas não têm ideia de como o mundo funciona, porque nós vivemos num mundo apelativo das sombras. O tempo todo nós temos que estar puxando para a luz. Não foi à toa que Jesus disse: vigiai e orai. O tempo todo a gente tem que estar fazendo esse movimento de puxar para a luz, porque a tendência da nossa consciência é ir para o lado mais baixo e sujo desse mundo. Então é uma luta diária entre a luz e as trevas. A nossa vida é um eterno entra e sai de frequência. Por isso que nós temos variações. Agora, a gente precisa entender o que a gente tem que fazer para trabalhar da melhor forma possível com os instrumentos que nós trouxemos por intermédio do nosso caminho de vida, para que a gente possa acertar a nossa vida, né? Quais são as suas aptidões profissionais? Você está dentro da sua profissão? Você está fazendo aquilo que você veio fazer? Porque quando nós estamos dentro da nossa profissão, dentro daquilo que esperam da gente, né? Da nossa aptidão numérica, as coisas fluem de uma maneira melhor, elas fluem melhor. Então, toda informação que você tiver a seu respeito são informações importantes. Quanto mais informação você tiver, melhor você tem condições de acertar a sua vida e de trabalhar atrás daquilo que todos nós desejamos, que é a abundância divina. Por isso, um mapa de numerologia cabalístico, feito evidentemente por quem saiba fazer, porque hoje você tem aí alguns fazedores de mapa, né, que pegam um programa na internet e vendem aquilo ali a qualquer preço para tomar dinheiro da pessoa, não explica nada. Por isso é que o mapa numerológico cabalístico faz com que determinadas culturas sejam prósperas, porque elas utilizam isso aí no dia a dia. Toda a decisão que eles têm que tomar, eles vão lá consultar o mapa, vão ver se eles estão dentro daquilo que é disponível para eles. Nós podemos modificar a nossa vida, mas que para modificar, a gente precisa saber quais são os nossos problemas, aonde nós temos que atacar para que a gente não sofra aquele revés que está marcado ali no mapa, porque nada na vida é determinista. Então, nós precisamos da informação para poder trabalhar nessa direção. Eu tenho alertado as pessoas sobre a importância do mapa, desse entendimento para o que vem pela frente. Nós estamos no ano 7, é o último portal de abertura de consciência que o universo está disponibilizando da década, não é? Para o entendimento da sua própria vida. O que nós vamos passar até 2030, vão vir coisas aí, muito sofrimento. E nós precisamos nos aproximar da energia divina. E a única forma que a gente se aproxima da energia divina é trabalhando na luz, é conhecendo os nossos problemas e tentando acertar. Porque quanto mais você se afasta da energia divina, quanto mais você se afasta dessa energia, você cria um vácuo entre você e Deus. E quando você cria esse vácuo, tudo que possa entrar ali, ele vai entrar e vai para afetar a sua vida. Então, é de suma importância um mapa de numerologia para que a gente possa ser protegido pela energia divina. Deus não se manifesta nesse mundo. Olha o que aconteceu. Para ele se manifestar, ele teve que materializar o seu filho. Ele teve que enviar o seu filho, porque Deus vive no mundo da emanação. A energia circula no mundo da emanação. E aqui é um mundo físico, é um mundo das sombras. Então, nós é que temos que fazer esse movimento de se aproximar da energia divina para que a gente possa se livrar e ser protegido por ela. Então, como eu vinha falando, quanto mais afastado você está de Deus, mais vácuo você cria nessa distância e tudo que não presta entra nesse vácuo. Tudo que não presta, ele entra por essa fresta e isso vai fazendo com que a sua vida tome um outro rumo. Por isso é importante a gente estudar a nossa vida como se você estivesse fazendo uma pós-graduação, como se você estivesse fazendo um mestrado, um doutorado na sua vida. Então as pessoas precisam entender que para a vinda do material há uma necessidade de um equilíbrio espiritual.
As duas forças, elas precisam estar unidas para que você possa ter aquilo que é de direito seu, que é a abundância divina. Se você não equilibrar essas forças, você vai sempre tender para o outro lado, sempre tender para um lado só. E quando você tende para um lado só, você já viu quando você senta de um lado da canoa, o que acontece? A canoa afunda, você vira ali e ela afunda. Então há uma necessidade do mapa de numerologia, que é um guia eterno para a sua vida. Ali traz tudo sobre você. Eu aguardo a procura de vocês via WhatsApp. Eu atendo por WhatsApp, meu preço é especial, o meu trabalho é diferenciado e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Um bom dia para vocês.